qual a sua opinião sobre escala de percepção subjetiva de esforço, PSE, o inglês RPE, né? Essas escalas de percepção subjetiva de esforço são escalas adaptado do treinamento aeróbico, da escala de Borg, que vai ser, se eu não me engano, de 6 a 20. Ele foi adaptado ali dessa escala, e aí é usado, se eu não me engano, de 1 a 10. Né? 10 significaria o esforço máximo, tu não conseguiria fazer mais, ou mais repetições e tudo mais, e adaptando essa escala, ver uma outra escala, que aí são as escalas de repetições de reserva. 0 de repetições de reserva seria esforço máximo. 1 de repetição de reserva seria um esforço extremamente pesado, mas que tu conseguiria fazer uma repetição a mais. E assim por diante. Essas escalas são muitas vezes utilizadas como um marcador de intensidade do esforço. Eu vou te falar que é uma ideia interessante, é um dado a mais, só que o problema é que quantas pessoas realmente que podem fornecer um dado real, que a gente pode realmente dar confiabilidade, aquele número da percepção subjetiva de esforço ou das repetições de reserva é aquilo mesmo. O quanto que os nossos sentimentos naquele momento não podem estar enganando a gente. Porque quantos de nós já não passamos assim por um treino que, pô, tu dormiu mal, comeu não tão bem, e aí tu começou lá a treinar e tá tudo mais pesado que o normal, e aí tu foi lá pra série principal, tu, caramba, acho que eu não vou sobreviver a isso. E aí tu fez a série e o negócio foi. Ou seja, o próprio dado em si, ele pode haver discordâncias. E aí, uma pessoa assim que é mais preguiçosa, o que seria assim um 7 de percepção de esforço ou 3 de repetições de reserva, ela fala assim que foi 9, né, em PSE ou 1, mas na verdade ela poderia fazer, na real mesmo, se ela tentasse, poderia fazer ali 2, 3 repetições a mais. Ou se é uma pessoa corajosa demais, aquela que muito hardcore, que ela foi quase no máximo lá, tipo, seria 1 de repetição de reserva, ou 9, ou 9,5 de PSE, só que ela fala assim, foi 7, 8 de PSE. Então a gente sempre tem essa questão, né? Dependendo se tu usar algum pré-treino, também isso pode afetar, ou os problemas que tu tem. O principal, para tu poder usar efetivamente essas escalas, seja PSE ou seja de repetições de reserva, tu precisa realmente ter ali experiência em cada um dos grandes exercícios, muita experiência em saber o que realmente significa 10 de PSE ou 0 de repetições de reserva. Tu precisa para realmente ter o parâmetro. E aí é só com realmente tempo, esforço, treino. E tu se submeter a esses esforços máximos para tu realmente saber o que significa PSE 10 ou repetições de reserva 0. Só que quantas pessoas que realmente têm anos e anos de experiência de gradualmente incrementar ali o esforço máximo? Então, para a imensa maioria de nós, eu considero completamente inútil. Eu mesmo não trabalho com escala de percepção subjetiva de esforço, nenhuma. Mas considero que sim, seja interessante, né? Faço assim, digamos assim, de maneira involuntária uma escala, né? Tem uma metodologia que às vezes eu utilizo, desenvolvida por mim, que eu planejo assim, é um sistema de pirâmide, só que não da forma que as pessoas pensam, mas com ciclos trissemanais em formato de pirâmide. Eu busco alargar a base, né? Fazendo ali um peso, fazendo de 4 a 6 repetições, e aí nessa série de 4 a 6 repetições da base, eu coloco, o objetivo é assim, fazer o máximo mesmo, fazer de 4 a 6 repetições máximas. Depois seria a transição, normalmente eu preconizo 2 a 3 repetições, ali que a pessoa poderia talvez se pilhasse muito, fazer uma repetição a mais ou um pouquinho de peso a mais. A terceira semana, que seria a semana de pico, né, aumentar o pico, seria uma série, né, uma repetição, só que com margem para mais, para justamente aumentar aquele desejo de progressão. Por mais que tu queira botar mais peso, tu não vai colocar. Seria a relação inversa, né, até por uma questão de segurança. O pico tu fazer um ótimo desempenho e falando, caramba, eu poderia fazer mais. E ali a série de 4 a 6 repetições, a base realmente esforço máximo. Então acaba, né, utilizando alguma coisa de percepção subjetiva. Mas tudo isso que eu falei
não é o objetivo em si. É algo assim que a gente tem que ter em mente, mas eventualmente não vai acontecer. Mas, para a imensa maioria das pessoas, não. As pessoas precisam só incrementar o esforço gradualmente. Agora, se eu fosse para utilizar algum outro tipo de escala, fora intensidade, fora volume, frequências, coisas para ajudar a monitorar o treinamento e fazer aquele ajuste necessário ali no treino, pelo andar da carruagem, é a velocidade da barra, que aí sim é um dado mais confiável. Se numa série de aquecimento, lá, última série de aquecimento, um peso que tu já conhece, a velocidade da barra ela tá mais lenta que o normal, ali realmente pode ser que o teu sistema nervoso, que as fibras musculares responsáveis por gerar mais força, né, as fibras tipo 2x ainda não estejam bem recuperadas, que não tá 100%. Ali, opa, tu pode realmente dar um ajuste, talvez não pegar tão pesado naquele dia. E se um peso de aquecimento, que tu mais pesado, obviamente, aí tu tem uma ideia da noção de como ela se move. E o negócio vai ridiculamente rápido assim, tu fala, caramba, tem certeza que é esse peso que eu tô carregando? Aí tu pode, quem sabe, nesse dia pegar um pouco mais pesado. Então, monitorar a velocidade da barra eu considero que uma variável mais interessante para esses pequenos ajustes intratreino, vamos dizer assim. Porque as escalas de PSE e repetições de reserva, elas são para isso, né? Ajustes intratreino e também uma projeção para o treino seguinte. Só que nesse treino seguinte também vai ter esses ajustes intratreino. Então, a minha opinião é essa. Para a imensa maioria de nós, não é útil. Para pessoas que têm mais tonelagem ali de treino, beleza, que tem realmente uma noção do que significa o esforço máximo. E monitorar a velocidade da barra eu considero uma ideia mais inteligente.